Olá, boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa live de aquecimento com convidados. E hoje nós vamos receber a Tata no digital. Aliás, vocês já se inscreveram para a semana Audiência na Prática? Se não se inscreveram, o link está na minha bio. Não perde, tá? Vamos ver o pessoal entrando aqui. A Tata também já vai entrar, a gente já vai iniciar. Enquanto ela não entra, gostaria aqui de lembrá-los que essa semana temos 3 lives imperdíveis, né? Hoje com a Tata, né, sobre posicionamento e autoridade. Amanhã, dia 24, vou fazer uma live com a minha amiga Janaína. Ela é do perfil Advogada e Motivada. Vamos falar sobre o poder das parcerias. E no dia 26, deixa eu só colocar se deu certo. Eu convidei aqui. Você recebeu o convite? Aí, recebeu. Deixa eu estar aqui pra... Tudo bem? Tudo bem? Oiê! Tudo bem. Vocês estão me Tudo vendo bem, você? Eu acho que fiquei pra fora aqui. Acho que agora deu certo. Deu? Então, só repassando aqui então, o Deixa calendário. Então, Isso, no dia 26, vou receber o professor Marcos Seral Júnior e falar sobre o poder de networking. Então, para vocês que estão aqui com a gente, clica no aviãozinho, encaminha essa live para o máximo de advogados que você conseguir. Se você conseguir 3, eu já vou ficar feliz. Né? Estamos agora com 12. Vamos ver se a gente consegue bater aí uns 30 online. Eu sei que muita gente acaba assistindo gravado depois, mas se a gente conseguir bater bastante gente online, eu já vou ficar bastante contente. O que mais eu quero falar? Bom, falei que ia ficar gravado, mas essa daqui de hoje não fica gravada, hein? Então, manda para quem você conhece, que quer aprender sobre audiência, que quer aprender sobre posicionamento, que hoje nós vamos falar tudo com a rainha de posicionamento aqui trabalhista, a Tata. E eu quero dizer para vocês que são advogados, né? O nosso público aqui basicamente é o mesmo, são advogados. E quem é advogado precisa se posicionar, né? E é por isso que hoje eu trouxe a Tata, a Thaís, né? Que além de ser uma influencer, virou a minha amiga e ela é um espetáculo na área trabalhista. Então, quero que vocês absorvam bastante conteúdo. Se tiver dúvidas, coloca aqui nos comentários. A gente vai respondendo também à medida do possível. Quem não segue ela, eventualmente, né? Tata no digital, pode seguir. E o que mais que eu quero falar? Bom, já fiz umas apresentações gerais para, eventualmente, seguidores da Tata que estejam aqui e não me conhecem. Eu sou a Karina Correia, advogo há quase 16 anos, mais de 15 anos. Já fiz aí 4, 5 mil audiências, já até perdi as contas. E hoje eu estou aqui no Instagram, né? Para poder ajudar os advogados a se tornarem autoridade em audiências trabalhistas. Então, esse evento de hoje é nesse sentido. Fica aqui que você não vai se decepcionar. Tata, se apresenta e a gente inicia. Boa noite, primeiramente, né? Todo mundo que tá aqui, muito obrigada. Quem não me conhece, eu sou Tata no digital. Thaís Borges aqui, eu sou advogada trabalhista. E o que eu faço no Instagram? Eu converso com advogados. O meu objetivo é ajudar esses advogados a perderem o receio, perderem a vergonha de estarem na internet, de prospectar clientes na internet. Porque eu acredito fielmente que a internet é a melhor ferramenta que existe atualmente para prospecção de clientes, sem dúvida nenhuma. Aí tem gente que fala, Tata, para você, quando você começou lá em 2017, foi mais fácil naquela época, né? Como se eu fosse da época da Rainha Elizabeth. Que a Lorena fala isso para mim, mãe, você é da época da Rainha Elizabeth?
Não sei quem ensinou isso daí para ela. Mas então, não é, naquela época não era mais fácil, não. Também era difícil. Só que hoje tem esse facilitador, que é a internet. A diferença da internet, do advogado que está na internet e o advogado que não está na internet é uma só, é escala. O que que é escala? É quantidade. Então, quem está na internet tem maior chance de ser visto, conhecido por outras pessoas do que quem não está na internet. Então, meu conselho que eu falo, que eu bato na tecla todos os dias é digitalizem-se. Vão para o digital. Não precisa ser blogueiro, não precisa fazer dancinha, mas é importante estar da internet e criar um posicionamento, né? Tem que ser estratégico essa estadia na internet, porque senão não adianta. Também não adianta. Falando da Rainha Elizabeth, quando a Lorena te perguntava, você fala que ela, inclusive, é da época de Rainha Elizabeth, que viveu entre nós até 2022. Então, ela também é da época. E aí acaba o assunto, né? E viveu até hoje a vida dela toda na época da Elizabeth. Você começou em 2017, eu comecei em 2007. 2007. Comecei em 2008 e era papel, era carrinho, né, para ir para o fórum, aquele monte de processo. Quantas vezes nem carrinho dava conta, enchia o porta-mala do carro e ia para a comarca. Já tive pautas assim absurdas de ter 12, 13 audiências no mesmo dia do mesmo cliente, então levava aquele monte de defesa, aquele monte de papel. Enfim, eu acredito também que o posicionamento nas redes sociais é um grande facilitador e muitas pessoas têm essa ferramenta na mão, né, no celular, ali na palma da mão, e não usam. Então, eu acredito que esse posicionamento, e aí o nosso intuito aqui é esse, é ajudá-los a se posicionarem. E aí, eu queria saber de você se você acha que a advocacia está saturada, se você acha que tem muitos concorrentes e o que você pensa nesse sentido quando você ouve essas frases clichês, assim. Olha, eu acho realmente o mercado tá cheio, mas as oportunidades que tem são muito grandes também. O que eu vejo muito é advogado sem conhecimento do básico, sabe? E até aí tudo bem, porque hoje em dia a gente sai da faculdade. Eu, por exemplo, eu fiz uma Unisquina da vida. Se eu saísse da faculdade direto para o mercado de trabalho, eu ia ficar perdida, né? Eu ia ter dúvidas absurdas. Ia ser complicado. A minha sorte foi que eu tive a oportunidade de fazer estágio desde o terceiro semestre. Mas não é essa oportunidade que todo mundo tem, né? Porque a gente sabe que que um estagiário recebe é muito pouco, né? Tem muita gente que não consegue sair de um trabalho para fazer estágio. Então tem que meter a cara aí no mercado de trabalho. E aí que é importante você utilizar ainda mesmo a internet, porque hoje em dia tem vários tipos de cursos. Na minha época, eu não abri o Computador Legale, por exemplo, com pós-graduação de R$ 99, com cursos de extensão de R$ 20, sabe? Não existia. E hoje existe tudo. Existe conteúdo aqui no Instagram gratuito que dá para aprender. Existe conteúdo pago que também dá para entender. Se dá para entender, aprender. Tem dinheiro um pouquinho para investir? Invista em cursos. Quando me procuram, falam, olha, tem dinheiro para investir? Invista. Mas invista em curso de prática. Não faça uma pós-graduação do direito do trabalho. Faça uma pós-graduação de prática mesmo, porque hoje em dia tem, sabe, aquelas aulas bem práticas, onde os professores ensinam detalhadamente. Ou se não fizer uma pós, faz um curso de atualização, sabe? O mercado não tá fácil, não tá fácil. Só que a concorrência, ela não existe, Karina. Sabe por que ela não existe? Porque se você for ver bem, por exemplo, o que eu faço, poucas pessoas se dispõem a fazer. Por isso que eu digo que não existe concorrência. Quem se dispuser a fazer, vai fazer do jeito dele. Cada um tem um jeito específico de fazer. Mas a questão é, ninguém está disposto a fazer, sabe? Eu vejo muita gente reclamando, falar, eu acho muito difícil criar conteúdo e não sei o que. Eu falei, gente, não é fácil mesmo. Quem disse que ia ser? Não é fácil.
mas é um caminho. Você tem uma opção, ou segue um caminho ou segue outro caminho. Se você escolher o caminho do digital, então você vai ter que produzir conteúdo. E não é de mão beijada, não é fácil. Então vamos lascar. Porque a partir do momento que você põe a mão na massa, que você se dispõe a fazer real, que você decide, fala, eu vou, você vai se destacar daqueles que não estão dispostos a fazer nada. Você mesmo. Eu sempre falo isso. Se você Exatamente. fizer o que precisa ser feito, bem feito, você já se destacou, está à frente de centenas, quem sabe até milhares de outras pessoas. Eu queria aproveitar aqui para fazer um parêntese. Em procedência, entrou aqui, muito obrigada. Falou que é fã, só pode ser seu, né? Ai, meu Queridaço. amigo querido. A Janaína tá aqui, amanhã a live vai ser com ela. Tem várias pessoas aqui hoje. Gostaria de agradecer também esse tempinho, né, que estão tirando aqui para aprender o conteúdo. E é o que você falou. Aqui a internet está cheia de conteúdo gratuito, mas você também tem que separar o que é bom ou ruim. Porque eu já vi pessoas vendendo curso de como ser advogado, sendo que a pessoa sequer é advogada. É complicado, né? Tem esse problema, tem muito charlatão, né? Muita gente vendendo coisa, uma vida que não existe, vendendo um rendimento mensal aí que a gente não tem como ser real, sabe? E aí a pessoa vê aquilo e fica pensando. No primeiro ano, você não vai ganhar, esquece isso. Né? A menos que você... mas der uma sorte muito grande. Pode ser, também não é possível. Não é uma fórmula mágica que você vai ganhar, né? A gente tem anos de carreira, já é difícil. Porque se fosse qualquer um que comprasse o curso, a única seria milionário, pronto, acabou. Centenas de milionários todos os dias. Porque tem muita gente aí muitos vendedores de cursos que vendem aquela coisa que conquista, né? Que a maioria das pessoas querem. Trabalhar menos e ganhar mais. Aí eles vendem essa fórmula de como trabalhar menos e ganhar mais, só que muitas vezes essas pessoas, realmente elas estão bem-sucedidas, só que elas trabalham loucamente. Desde a hora que acorda, até é aquele trabalho frenético para conseguir manter aquele padrão de vida. Então, né, vamos pensar, todo mundo aí antes de ficar cometendo essas loucuras. E outra, ficar fazendo um monte de curso, comprando um monte de curso, isso não dá certo, gente. Vocês vão ficar o quê? Obesos mentais, né? Só aquele monte de conhecimento sem prática não adianta nada. Foca em um curso, faça aquele curso, coloque em prática tudo que está ali, que você já vai conseguir sair bem melhor. Pensando nisso, aqui eu tenho o curso de audiência no trabalhista na prática, né? Então, aqui eu advogo desde 2008, todos os dias praticamente eu tenho audiência, né? E aí são pessoas, os meus clientes são a prova de que eu sou de verdade, né? Se jogar meu nome no Jus Brasil, vai ver que eu tenho mais de 1000 processos lá. E olha que Jus Brasil nem existe desde que começamos a advogar. Então, sempre que você for se interessar em algum tipo de curso de prática, pesquisa quem é a fonte. Se a fonte sabe o que está falando. Poderia vir aqui, imagina, se eu venho aqui ensinar conteúdo digital. Não é a minha praia. Eu faço audiência, eu faço contestação, eu faço inicial, eu faço processo trabalhista. O meu escritório atende outras áreas? Atende, mas não sou eu pessoalmente, não tenho expertise de ensinar uma área que eu não atuo. E tá cheio de gente por aí que enxerga um buraquinho ali e vai lá e vende um curso sobre isso. E aí essa pessoa acaba que perde a autoridade, né? Estamos aqui hoje falando de autoridade. Para você ser uma autoridade, você tem que vivenciar o que você fala. Demonstrar o que você está falando, né? Então não adianta eu chegar aqui e falar, eu faço audiência, e nunca ninguém vê que eu faço audiência. Não. A autoridade, ela é percebida, ela não é declarada. Não adianta a pessoa chegar aqui e dizer, eu sou autoridade.
Não adianta, isso a gente percebe. Por exemplo, você, quem te acompanha, sabe que você sabe fazer o que você está falando. E você nunca disse, eu sou a melhor audiência, eu faço a melhor audiência, eu sei tudo sobre a audiência. Não, a gente percebe isso, entendeu? Você até pode falar, ok, mas se ninguém perceber, não adianta nada você falar em vão. São aqueles perfis que a gente olha, a pessoa tem um bom conteúdo, mas a gente não consegue abraçar o que ela está falando porque a gente não sente que esse negócio de autoridade é uma coisa assim, meio que intuitiva, do inconsciente. São sinais que a pessoa emana, o jeito da pessoa falar, como fala com propriedade. É isso que a gente percebe a autoridade na pessoa. E outra, quem vai te dizer que se você é autoridade ou não, não é você, são seus clientes, é uma outra pessoa aqui, uma outra pessoa que te indica. Né? Eu, por exemplo, todas as vezes que eu falei de você, eu falei, vai, faz o curso da Karina, porque ela garanto que ela é autoridade em audiência. Porque ela fez muita, você fez mais audiência do que eu, porque eu fazia audiência no escritório, eram 3 advogados. Eu fazia audiência quando não tinha, mas como tinha 3 audiências, então eu tinha que ir. Então eu tenho menos prática em audiência que você, por exemplo. Né? De pegar um tempo de autofalência e eu era a primeira a fazer audiência. As outras pessoas faziam quando eu não conseguia. Então, a gente estava num topo diferente. Então, logo no primeiro ano, eu fiz 500 audiências. Brincando. Então, lógico que essa não é e não vai ser a realidade da maioria das pessoas. Eu já tive uma aluna que também passou por essa situação. Ela estava no escritório com o cliente lá, também tinha pedido autofalência e ela também estava numa fase de fazer muitas audiências recém-formada. Assim como eu tive isso. Mas não vai acontecer com todo mundo. Aliás, não vai acontecer com a maioria. Né? E aí é onde vem a grande sacada. Né? Não é porque eu errei lá no começo que todo mundo tem que errar também. Vamos aproveitar o tanto que eu já errei e passar esses erros, esses acertos, o que não deu certo, o que deu certo. Eu costumo falar que eu fui aprendendo ali na marra. Né? E depois eu acabo aprendendo que, por exemplo, existe a técnica ali que o professor Matheus falou pra gente, de rapport. Eu fazia essa técnica porque eu já tinha entendido que era assim que funcionava, sem saber que existia um nome técnico para isso, sem saber que pessoas estudavam isso. Então, olha só, se eu tivesse estudado sobre isso antes, talvez eu tivesse criado um atalho, talvez eu aplicasse essa técnica há muito tempo antes. Então, é isso que a gente quer passar aqui. Para você ser autoridade na sua área de atuação, você pode criar atalhos com quem já percorreu aquele caminho. Você não precisa percorrer certinho todo aquele caminho de todo mundo. Você pode aprender. Anda com quem já está lá na frente, que você vai lá para frente mais rápido. Mas isso também não é da noite para o dia. Você vai fazer um caminho. Você só vai por um atalho, por uma forma mais rápida. Isso, evitando os erros, possíveis erros que podem ser cometidos, né? E essa sua experiência de logo no primeiro ano já fazer 500 audiências foi sensacional, porque no começo a gente entra para fazer audiência como se estivesse entrando num campo de batalha, como se a outra parte fosse inimigo. E depois que a gente se acostuma com o lugar, com o ambiente, com a situação, a gente é com outra vibe que a gente entra ali naquela audiência, sabe? A gente já entra relaxado, já entra tranquilo. Se às vezes acontece de estar um pouco tenso, porque às vezes é um processo meio complicado, as provas estão assim meio, sabe? A gente não sabe o que vai sair ali daquela testemunha, a gente fica um pouco tenso, mas dá um jeito ali de quebrar, sabe? Uma coisa que eu faço até hoje, né? Quando eu vou entrar numa audiência, eu dou um jeito de achar alguma coisa para elogiar ou alguma coisa engraçada para fazer, para falar sobre alguém, sabe? Alguma coisa para poder dar uma quebrada no gelo. Isso quebra, sabe? Desarma as pessoas. E não olhar para outra parte como inimigo ajuda muito também. Porque o outro advogado, claro que tem muita gente escrota, né? Tem demais. Mas assim, se você chega com humildade, nossa, todas as portas, inclusive o juiz, sabe? Elas podem ser abertas para você com muito mais facilidade.
vários embates que a gente vê entre juiz e advogado, eu tenho certeza que aquilo ali foi criado por causa de a maioria, né? Não todos, é lógico, mas por causa dessa resistência, essa coisa interior de que o juiz é meu inimigo, o outro advogado é meu inimigo, sabe? Desarma disso, você não é parte de um processo. Se você entender entra de dessa uma forma agressiva, aí sim você vai transformar todo mundo, né, no seu rival ali. Se você entrar ofendendo a outra parte, ofendendo o juiz vai pegar a birra de você e vai começar a indeferir todas as suas perguntas, né? E aí até o seu cliente pode, de repente, te desqualificar, trocar o escritório, ou se você for contratado. Eu já vi casos assim: olha, fulano, o escritório é seu, o advogado tal foi lá fazer audiência, eu não gostei da postura dele, ou você nunca mais manda ele fazer audiência para mim, ou eu tô fora do seu escritório. E aí, às vezes, o escritório é pequeno, não tem tantas opções de advogados, acaba demitindo aquela pessoa, né? Então, isso acaba virando até um medo para quem está sendo recém-formado, né? Porque daí fica, eu tô com medo de fazer alguma coisa errada, do cliente me dispensar, do meu chefe me dispensar. Então, isso também vira ali uma bola de neve, porque daí você fica com medo, você faz coisa errada, e aí piora tudo. Mas vamos voltar no nosso assunto de hoje, né? Semana passada eu falei de audiência. Quem quiser depois assistir, vai lá no meu perfil, que tem bastante chaves, bastante insights, bastante coisas legais lá que eu falei. Mas hoje, sobre posicionamento, você acha que o online, ele elimina o networking pessoal, ou os dois têm que andar juntos? Não, obviamente tem que andar juntos, sabe? Assim, e essa coisa do online, 100% online, também já tá um pouco ultrapassada. Não sei se você percebeu, porque antes era tudo online. Era audiência online, era curso online, eram palestras online. Agora não, já tá vindo tudo pro presencial de novo. E é importantíssimo aproveitar o presencial, porque nada se compara ao presencial, nada, principalmente network. A diferença, como eu te disse, é a escala, né? No online você tem uma escala maior do que no físico. Mas o contato físico, o networking que a gente faz hoje, o físico ainda é muito, muito mais sólido, né? Do que na internet. Porque a chance de você conhecer uma pessoa e fechar um contrato no físico é maior, assim, do ponto de vista de impacto. Não de alcance, né? De alcance ainda é a internet. Assim, o posicionamento da internet, ele te dá uma vitrine. Então, se, por exemplo, alguém me indicou para, sei lá, a Maria. Antes da Maria me ligar e pedir uma reunião, ela vai dar uma olhada no meu Instagram. Ou no meu Facebook, ou no meu LinkedIn, ou no meu TikTok, dependendo for, ela vai olhar alguma coisa, quem é a Karina que estão me indicando. Quando ela olha e verifica que eu estou falando de uma forma coerente, ela se identifica comigo pessoalmente, pelos meus valores ou algo do tipo, aí sim ela vem para o presencial para poder fechar um contrato, fechar uma indicação. E quando é uma indicação de um ex-cliente, isso tem um peso muito maior do que simplesmente uma indicação de uma página do Instagram. Porque a pessoa que está indicando online, ela não vai indicar só uma. Ela vai indicar 3, 4. Olha, tem uns 3, 4 perfis aqui que eu gosto. E aí, tanto faz, porque a pessoa não conhece. Agora, quando a pessoa já vem de uma referência, de uma indicação, né, de um contato presencial que houve, de um processo que aconteceu de verdade, algum conhecido dela, aquele famoso boca a boca, ele vem com muito mais força e a probabilidade de você fechar acaba sendo maior. É claro que em números, a depender do seu posicionamento da internet, pode ser que você feche muito mais online do que presencial. Mas, se você for olhar o tanto de seguidores que você tem e o tanto de contratos que você fecha, em percentual, eu arrisco dizer que 100% você vai fechar com muito mais frequência presencial do que online. Você também pensa dessa forma? É que, assim, existem hoje em dia vários canais, né? Por exemplo, o Instagram, ele é um canal
uma rede social que você consegue prospectar cliente. Só que aquilo é uma coisa de convivência. A pessoa, o seu seguidor tem que ali conviver com você um tempo, te conhecer, gostar de você, confiar em você, ter um problema e lembrar de você. É isso. Porque ninguém vai te seguir porque está com um problema. Ninguém vai entrar no Instagram procurando um advogado. Não. Já vai entrar, entra para onde? Para fazer aquela questão do cartão de visitas mesmo, né? Para ver, eu vou contratar essa advogada que me indicaram, deixa eu ver como que ela é. Só assim. Mas, por exemplo, o Facebook você já consegue converter muito cliente, porque eu mesma, eu entro no Facebook para procurar produtos e serviços. Mas antes do Facebook tem o Google. Então, você não tem, quando a gente fala em digital, não estamos nos referindo apenas ao Instagram. Tem Facebook, que eu acho que, na minha opinião, são mais relevantes nessa questão de prospecção de clientes. É o Facebook, Instagram e o Google. Então, o Google em primeiro lugar, né? Você tem lá o seu site, a sua página de vendas, e aí você paga, né, para o Google te colocar lá em cima nas pesquisas. E o Facebook também tem o Meta, né? O Meta Facebook tem a questão do tráfego pago também. O tráfego pago ele vai direcionar, expandir, vai alcançar mais pessoas que o orgânico. Então, eu acredito que no Facebook e no Google dá para prospectar bastante cliente, porque ele não precisa de relacionamento nenhum com você. Ele basta estar procurando te achar, entrou em contato, sentiu firmeza, gostou do preço, fechou o contrato. É isso. Agora, Instagram não, aquela coisa de relacionamento, mas tem que estar em dia. Porque não tem hoje qualquer pessoa, que eu procuro, qualquer prestador de serviço, eu dou uma olhadinha no Instagram para ver quem é essa pessoa. Eu falo, nossa, deixa eu ver aqui como é que é esse fulano. Entendeu? É importante. Por isso que eu digo que se posicionar nas redes sociais é imprescindível, não é uma opção. Você tem que se posicionar no Instagram, ainda que você não queira prospectar clientes ali naquela ferramenta, mas entenda que o seu Instagram é o seu cartão de visitas. E vai usando as outras ferramentas que tiver ao seu alcance. Esse tráfego pago, esse posicionamento não só nas redes sociais, como na internet, né? Vamos pensar desse jeito. Você acha que tem algum assunto que sempre é mais recorrente, que hoje eu vi, você postou nos stories, inclusive, que é necessário a gente nichar, né? Colocar um nicho, porque você não pode ser generalista. Quem é bom em tudo, na verdade, não é bom verdadeiramente em nada, né? A realidade a gente pega uma área do direito e se aprofunda naquilo. Aqui nem médico. Você vai num clínico geral, ele sabe, tem uma noção de tudo, mas ele não sabe profundamente de nada. O advogado é a mesma coisa. O advogado que é generalista, que pega todas as causas, quando tiver um caso complexo, ele não vai ter a capacidade de resolver a contento. E aí é necessário a gente escolher uma área para poder nichar. É claro que isso não impede a gente de atuar em outras áreas que sejam mais fáceis, mas nas redes sociais, você falou hoje, inclusive, que é necessário fazer esse nicho. E tem algum assunto que você acha que eu sou generalista, quero nichar? Tem alguma área, algum assunto que você acha que é mais relevante, que pode trazer mais resultados? Olha, eu acho que não, viu? Sinceramente, eu acho que isso vai... Porque assim, o que acontece? Quando a gente fala para a pessoa escolher uma área de especialidade, a gente não está querendo limitar a atuação dela. Pelo contrário, a gente está querendo facilitar a atuação dela. Mas não significa que não vai poder, logicamente, atender outras áreas. O posicionamento que a gente fala nas redes sociais é para justamente você ser conhecida por aquela área. Se você fala de todas as áreas, ninguém vai lembrar de você quando precisar de um caso específico. Por exemplo, se você fala de criminal, direito civil, empresarial, trabalhista, previdenciário, você fala de tudo isso, não grava na cabeça da pessoa que você é especialista em alguma coisa. E quando ela precisar, por exemplo, quer fazer aí a revisão da vida toda, não vai lembrar de você. Ela vai lembrar de quem? Do advogado previdenciarista que ficou lá falando a orelha.
toda hora tava falando sobre, né, a revisão da vida toda ou de previdenciário em geral. Então, assim, eu não acho que existe uma área. Existem o que o pessoal fala, escolheram, né? Deram um nome de produto escalável, né? Que são ações fáceis de fazer, que você só muda os dados, o resto é tudo copia e cola, para você fazer em grande escala. E aí você como que consegue essa grande escala, esse monte de cliente? Anúncio no Google, e aí você vai investir grana, né? De R$ 2.000 para cima que você vai colocar só em anúncio para que a sua página de vendas, por exemplo, revisão da vida toda. É isso. Não é uma página de vendas da Karina, advogada previdenciarista, não. É uma página de vendas de revisão da vida toda. Porque quando a pessoa colocar no Google, revisão da vida toda, vai aparecer lá você. E você vai pagar o Google para te levar para pessoas que fizeram pesquisas sobre revisão da vida toda. E aí sim você tem a possibilidade de ter uma escala grande de processos. E eu dei a revisão da vida toda, mas eu não entendo nada de revisão da vida toda. Não sei se é um processo complexo. Eu imagino que seja, porque se tem cálculo, para mim já é coisa de outro planeta, né? E aí não sei. Mas vamos supor que seja um processo fácil de fazer, sem muita complicação. Você pode pegar, sei lá, 30 casos para fazer no mês, ou mais, né? Porque um por dia é pouco, um monte. E você não precisa fazer, você pode pedir para a sua prima, que não está fazendo nada aí na tua casa, fazer. Ó, você só muda aqui os dados, aí você olha a petição, vê se está certinho e acabou. É esse tipo de produto escalável. E isso daí, você precisa dizer que é especialista no seu Instagram. Você é Karina Trabalhista, você pode trabalhar com esse produto. Pode criar sua página de vendas de revisão da vida toda, paga para o Google e continua fazendo aí o seu branding de advogado trabalhista. Pronto. Ninguém vai te contratar porque te viu no Instagram. Não, foi porque viu aparecendo no feed dela, de repente, lá o que você faz essas ações de revisão da vida toda. Então, não interessa a sua especialidade. Esse tipo de ação é o que dá dinheiro na hora, né? O tipo de ação que a pessoa já paga ali um pouquinho para entrar com a ação. Por exemplo, o trabalhista pelo reclamante é muito difícil receber qualquer coisa no começo. Então, é aquela tipo de ação de poupancinha. Que você entra, você vai conseguir uma grana, mas saiba que vai demorar ali um pouquinho. Enquanto isso, você precisa trabalhar, você precisa gerar um dinheiro dentro do seu escritório para fazer rodar o negócio, né? Porque senão quem que aguenta? Por isso que muitos advogados hoje em dia, o que acontece? Desistem, porque não. Eles pegam, até tem, às vezes tem processo, mas não tem dinheiro, o que adianta? Então precisamos do dinheiro para fazer girar o negócio. Isso foi super esclarecedor. Espero que para quem esteja assistindo aqui também tenha sido. Mas, por exemplo, aqui no escritório, eu pessoalmente faço também consumidor. E nem por isso eu fico falando aqui no Instagram que eu faço consumidor. Por quê? De uma forma geral, eu atendo o empresário, né? E aí o empresário nunca vai ter só o trabalhista, vai ter sempre um consumidor, ou ele, na qualidade de consumidor, contratou um fornecedor, deu problema. E aí eu vou falar para ele, não vou fazer, né? Então, é aquele conceito básico que todo advogado tem. E aí sim, eu posso dizer que na área consumerista, na área de direito de família, em outras áreas que eu atuo aqui no escritório, eu não sou especialista. Por isso que eu tenho as parcerias que nós vamos falar também amanhã e na quinta. Mas trabalhista é o meu forte, é o que eu mais faço, é o que eu estou aqui falando todo dia, é o que eu não tenho nenhuma dificuldade em dar uma resposta bate-pronto no ao vivo, no presencialmente. Outras áreas eu tenho que parar, olhar, estudar, para daí sim conseguir responder. Ó, o pessoal tá falando que ama, o pessoal tá dizendo aqui várias coisas legais aqui, que a Janaína, que é a advogada motivada, falou que ela explica às vezes para o cliente que não conhece delegado, não conhece conselheira tutelar, não conhece o Ministério Público e até pode prejudicar. Acho que ela estava falando isso quando a gente estava falando de atuar em outras áreas que não seja a nossa especialidade. É aquilo que eu falei, por exemplo, criminal. Né? Eu tenho uma amiga que aconteceu um problema com o irmão dela, que foi injustiçado, enfim. Não vou me meter lá e tentar tirar não vou conseguir. Tô lidando até com a vida dele ali, de repente pode ficar preso por mais tempo por uma incapacidade minha. Então, não vou nem me atrever. Vou indicar para quem é criminalista. Tá? Então, a gente tem que
Eu acho imprudente, né? O meu marido, ele esses dias não, ano passado, no final do ano passado, ele tem, do lado da loja, tem um casal de idosos que a gente fez muita amizade com eles. Eles eram muito fofos, né? E aí a senhorinha, ela ficou muito doente. E aí, em hospital público, ela precisava ser transferida para outro hospital, não sei qual. E aí, só conseguia isso mediante uma ação. Aí o Fernando veio falar comigo. Falei, Fernando, no estado que ela tá, eu não posso pegar, eu não tenho experiência nisso. Seria irresponsabilidade da minha parte se eu pegasse. Sabe, eu gostaria muito de poder ajudar realmente, mas dessa vez não é minha área. Não é minha área real e eu tô lidando com uma vida, né? Eu não posso pegar isso dessa forma, nessa situação. Não dá. E aí ele entendeu também, porque geralmente ele não gosta ali, quer que eu pego tudo que nem me aparece, que essa tranqueirada toda. Mas ele Você não entendeu, sabe, realmente, né? seria imprudente. Bem, Nossa, me aparece faz, em cada BO. faz. Só E Jesus, tem só algum Jesus. conselho que você sempre dá ou que você quer dar para quem está começando, para poder transparecer essa autoridade ou até mesmo conseguir essa autoridade? Porque eu sei que no começo ninguém é, né? Como eu falei, a autoridade é um caminho, mas no começo tem um link. Aliás, eu falei na semana passada que eu ia deixar nas stories, acabei esquecendo. Eu vou deixar hoje, vai ser da manhã de manhã eu deixo. Tem um link de um TED que eu assisti que a pessoa fala da programação neurolinguística, né? E aí, às vezes, você precisa até fingir algo que você não é. Mas não é fingir só para conseguir, é fingir até você realmente se tornar. Porque existem estudos que você mentaliza, você internaliza e você acaba agindo daquela forma depois de forma natural. Então, isso serve para você, de repente, perder o medo de fazer audiência, né? E aí, para a autoridade, é a mesma linha de raciocínio. Né? Não estou dizendo aqui para você sair fingindo que você é uma coisa que você não é, no sentido profissional, mas para você, pelo menos, transparecer segurança no que você fala para os seus clientes, né? E conseguir fechar novos contratos. E aí sim você ganhar prática e se tornar uma verdadeira autoridade. Tem algum conselho que você sabe, faz, ouviu falar, algo do tipo, para quem está começando agora, para conseguir conquistar esses novos clientes, passando essa autoridade, esse posicionamento? Olha, eu acho que não é nem questão de autoridade, são algumas técnicas para transparecer confiança, né? E carisma, para você conquistar ali a pessoa. Por exemplo, você responder rápido. Eu sempre falo, né? Para os meus alunos, respondam rápido. Ah, mas eu não sei a resposta. Responde o que vem na cabeça. Ah, mas e se eu responder errado? Depois você, advogado, sabe muito bem usar as palavras para corrigir a situação, querer para dizer que você não disse o que você disse, porque é assim. Eu sempre uso o exemplo da corrente. Gente, tudo que vocês forem, usem, falem, tem duas correntes. É uma corrente assim, o que não deixa de ser verdade, porque no direito nada é absoluto, né? Sempre tem uma corrente assim, uma corrente assada. Aí você fala das correntes, mostra as possibilidades, que tem que ser a transparência com o seu cliente também. Se deu ruim, obviamente, foi por culpa da corrente, não foi sua, né? O cliente deu azar de cair numa turma, um juiz que pensa de uma forma da corrente contrária. Mas é essa, falar rápido que eu digo, não é blá, 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 não, tudo de uma vez não, é sem ficar pensando muito, sabe? Não pensar dessa forma. E a postura mesmo, postura física, ombro, né? Eu lembro que quando eu comecei a fazer esses exercícios de ombro, de ficar assim, menina, eu sentia dor física. Eu não percebia que eu andava tão curvada, porque aí quando eu fazia assim, cara, eu sentia dor aqui assim, até parar, eu me acostumar e parar de doer, porque realmente a gente tem esse costume, andar com o peito aqui assim aberto, firme, não tenha medo de fazer gestos. Você vai cumprimentar uma pessoa? Faz assim, não faz? Faça gestos firmes do começo ao fim, entendeu? Chegou primeira vez que você vai no fórum, ali no fórum, primeira vez. Você vai, não conhece, sabe nem onde que tá indo. Não precisa ir assim, com receio de mostrar que você não conhece aquele prédio. Vai assim mesmo, procura, não abaixa a cabeça, não tira o olhar de ninguém. Porque a gente tem mania de tá lá,
Bateu uma pessoa olhando pra gente abaixa o olho. Não abaixa. Porque a partir do momento que você abaixa o olhar, você dá aquela sensação de insegurança para a pessoa. Não abaixa, continua olhando. A pessoa olhou, quem vai desviar o olhar vai ser a pessoa. E aí você procura, pergunta e não tem problema nenhum nisso. É agir com segurança, fazer gestos com segurança, demonstrar que não conhece o prédio com segurança e a postura. E aquela coisa, sorria. Olhe nos olhos e sorria. Seja uma pessoa sorridente, porque aí você... A carisma que vai também, às vezes, servir tanto para o juiz, como para o outro advogado, como para outra parte, sabe? Eu já fiz audiência que eu falei, bom dia, bom dia, bom dia. Ninguém me respondeu. Eu falei, meu Deus, que situação, né? O que tem essas pessoas, né? Tudo bem. Mas responda a educação e segurança. Isso é o que vai transparecer que você é confiante. E a partir do momento que você transparece confiança, as pessoas pensam que você sabe o que você está fazendo. Então, é uma forma de fazer de conta que é autoridade. É que a autoridade, nessa situação, ela não vai precisar ser percebida, porque quando a gente fala na autoridade, é aqui nas redes sociais, mais assim nas redes sociais. Porque no físico já está tudo certo. O cliente ou já te ligou, ou foi indicado por alguém, já está ali. Você não precisa demonstrar que é autoridade. Você tem que demonstrar que tem a solução para o problema dele. É diferente de construir autoridade nas redes sociais. Mas aí você mostra com confiança, que você sabe o que você está falando. Eu acredito, eu vou até fazer um adendo, que quando eu me formei, eu tinha uma dificuldade terrível de outros clientes, que não aquele, né, da autofalência, deixarem eu fazer audiência. Porque eu era muito novinha, né? Eu acho que essa foi a minha maior trava. Eu tinha 22 anos quando eu me formei. 21 para 22. Então, as pessoas falavam assim, mas o que essa menina sabe da vida, né? Mal sabia que eu trabalhava desde 14 anos, que eu ralei pra caramba para chegar onde eu cheguei, para concluir a faculdade. Mas as pessoas não sabem, as pessoas te julgam pela sua aparência. Então, também tem essa postura de investimento. Eu já vi advogada no fórum de mini saia, nada contra mini saia. Eu já usei muito mini saia antes de ser mãe. Depois de ser mãe não dá, porque se abaixa não tem como. Mas antes de ser mãe eu já usei muito, não no fórum, né? Então, eu acredito que essa postura também é importante, né? Querendo ou não, a nossa profissão é formal. Não adianta, a gente vai sofrer preconceito se a gente parecer no fórum com cabelo cor-de-rosa. Se falar que não vai, é mentira. O advogado que for, advogada principalmente, advogado não, porque vai com o braço fechado, mas se a gente vai com o braço fechado de tatuagem, vai sofrer preconceito, não tem jeito, né? Então, e tem uma questão também que você falou que eu quero aproveitar para falar aqui. Eu tive uma situação, na época eu estava aprendendo, né, direito do trabalho, vamos assim dizer, na prática, né? E aí uma vez um cliente me perguntou, tinha um outro funcionário que tinha pedido demissão e que ele não precisava cumprir o aviso prévio porque ele tinha pedido demissão. Não tinha a menor ideia do que ele estava falando. E aí, o que eu falei para ele? Vamos entender a lógica do que serve um aviso prévio. O aviso prévio é para você possibilitar a outra pessoa procurar um emprego. Ou substituir, se eu sou um empregado, se eu vou sair, eu tenho que dar um tempo para o meu empregador me substituir, procurar uma pessoa para me substituir. Essa é a lógica do aviso prévio. Se você deu o aviso e a outra pessoa já cumpriu aquela lógica, aí tudo bem. Acho que faz sentido dispensar o cumprimento do aviso. Do contrário, não. Mas, claro, tudo depende da cabeça do juiz que for julgar. Com certeza tem decisões de um lado e com certeza tem decisões do outro. E isso muda constantemente. Tem meses que vai ser mais a favor de um lado, tem meses que vai ser mais a favor do outro. Então, eu vou verificar qual é o posicionamento atual e te respondo amanhã. Ficou super contente com a minha resposta. E aí, assim, eu já ensinei para ele a lógica sem saber a resposta. E pronto. E aí, depois, confirmei. Olha, tem uma súmula, tem isso, tem aquilo. Pronto, resolveu. Então, isso, você saber dar uma resposta, acalmar o coração do cliente. Porque às vezes ele está fazendo uma pergunta até que ele sabe a resposta. Ele está, talvez, te testando. Então... Ou então
que ele sabe a resposta, mas não gosta da resposta, então ele te pergunta porque ele gosta de que você diga ouvir. algo melhor para ele. E Algo aí, que ele queira ouvir. E tem muito advogado que diz o que o cliente quer ouvir e depois isso aí a vira um problema questão muito também de grande. posicionamento presencial. O advogado jamais pode prometer um resultado para o cliente. Jamais pode dar certeza que aquilo vai dar daquele jeito. Não. Ele pode dizer qual é a chance maior. Mas o que também não acho certo o advogado Sim. escolher o caminho que o cliente quer tomar. Principalmente para quem faz assessoria, né? Que nem eu faço muito consultivo também. Cliente, eu tô com uma situação X, como agir? Você não vai responder, age dessa forma, porque se der merda, a culpa é sua. Você agir assim, a consequência pode ser essa. Se você agir assado, a consequência pode ser aquela. Então, fica a critério da empresa decidir qual é o caminho que quer adotar. Exatamente. E é um problema porque a gente trabalha com empresa, muitas vezes a gente lida com quem? Com as secretárias, não é nem com quem vai mandar no negócio. E a secretária já fala, eu falo, mas isso aqui que ele está falando, né? Fulano foi lá no sindicato e falou isso. O que eu respondo? O sindicato mandou cartinha. Eu falei, mas peraí, aconteceu isso? Aconteceu. Então, realmente a pessoa tem razão. Eu falei, então o que vai acontecer é isso. É simples, você tem que pagar as verbas rescisórias. Mas o senhor fulano disse que não vai pagar porque não sei o quê. Eu falei, não, se ele não pagar, ele sabe das consequências. Então, a secretária fica ali numa situação complicada. Também não sei se ela passa, transmite a informação real para o cliente, né? Analisar, né? Mas O assume WhatsApp, porque muitas vezes eles ligam, eles querem a resposta ali para ontem. E também é papel do advogado educar como você vai conversar com o seu cliente. Né? Eu gosto sempre de trazer para o e-mail assuntos importantes. A gente trata por e-mail, dependendo do assunto, se for de menor complexidade, a gente até pode conversar ali no WhatsApp, eventualmente a gente até conversa numa ligação, mas a gente formaliza o e-mail. Olha, formalizando a nossa ligação, né, em resposta à sua consulta do funcionário X que fez tal coisa, as possibilidades que a empresa tem são X, Y, Z, as consequências podem ser essa e essa. Né? O ideal é que não se repita isso, e agora a gente precisa remediar, enfim, dependendo ali da consulta, você vai dar a resposta adequada, sempre tentando prever a maior possibilidade de consequências que existem. Né? Então, se a empresa fizer dessa forma, pode acontecer isso. Se a empresa fizer daquela outra forma, pode acontecer aquilo. Mas a decisão final é sempre do cliente. Eu acho que isso é uma postura, é um posicionamento que todo advogado deve ter. Porque eu já vi vários clientes chegando aqui, não, mas eu fiz desse jeito porque meu advogado mandou. Já tive cliente que falava assim, eu paguei por fora porque meu advogado tributarista falou que eu ia economizar imposto. Tá bom, você economizou imposto, mas você ganhou um passivo trabalhista, porque agora você deve férias, 13º, FGTS, né? Todo mundo vai entrar e ninguém te falou isso. Então você economizou e agora vai perder. Exatamente. Eu sou uma prova viva, porque em 2015, o maior trauma da minha vida na advocacia foi justamente essa situação de conversa com o cliente. Eu falando com a secretária, ela me passou uma situação, passou os documentos, analisei, a gente fez a ação, mandou, perderam a ação. E aí o dono da empresa entrou em contato para ver o que tinha acontecido, tal. E aí, por fim, a história era diferente do que ela tinha me contado. Era um detalhe que realmente que fez toda a diferença no resultado do processo. E aí, quando eu falei assim, mas a fulana me falou assim, ela disse que não falou. E eu não tinha documentado aquilo, sabe? Nossa, mas foi horrível. Eu não tinha documentado aquilo e esse cliente foi embora. E era um cliente que representava 60% do faturamento do escritório. Por mim, o escritório não era meu, era contratada. Pensa na minha situação. Ninguém me culpou, falou nada, mas eu me senti muito ruim. E a partir daquele momento, foi daquele dia que eu me senti ruim, que eu falei assim, eu não quero ser mais contratada. Porque se eu errar, o problema é meu. O prejuízo é meu, quer dizer, do cliente, né? Mas aí eu me entendo com o cliente, não estou prejudicando aqui. Sabe, a partir daquele momento que eu comecei a dar os meus primeiros passos para me desvincular por causa disso.
E também depois nunca mais relatório assina aqui de acordo dá ok, né? Porque senão, minha filha, e essas secretárias não pensam duas vezes antes de Você lascar com toda a situação, eu me lembrei de uma experiência também que eu passei, acho que foi em 2012 ou 2013. Foi antes da Lavínia nascer. A Lavínia tem a mesma idade da Lorena, né? E eu tinha um cliente nesse escritório, eu já era coordenadora nesse escritório. E esse cliente, ele só mandava embora por justa causa. Sempre. Ele falava, ou a pessoa pede demissão, ou eu mando por justa causa. Eu não mando ninguém embora. Era a postura dele. Então, ele já sabia. Eu vou mandar por justa causa, a pessoa vai entrar com a ação e eu tenho assessoria jurídica para me defender. Então, assim, ele não mandava embora sem motivo. Ele só mandava embora se tivesse motivo. Quando eu digo, ele só mandava embora por justa causa, parece que ele ficava procurando justa causa. Não era isso, tá? É que ele não gostava de mandar embora normal, ele só mandava realmente se tivesse uma falta grave. E aí, sempre que ele me falava, olha, fulano, você tá dando a terceira vez que o fulano ficou atrasado. Olha, então vamos dar essa advertência. Já deu advertência? Já dei. Então tá, vamos dar mais 3 suspensões. Se ele continuar, né, chegando atrasado, aí você dá justa causa. O fulano comeu na linha de produção e é proibido segundo o regimento interno. Tá, então é uma falta grave, ele já assinou o regimento interno, de repente dá uma advertência, de repente não dá, enfim. Sempre tinha uma situação em que ele me questionava se aquilo era passível de justa causa ou não, porque ele já sabia que a justa causa tem que ser imediata, né? Então ele sempre me questionava. E aí, uma determinada vez que um funcionário, segundo ele, fez um desvio de produtos da empresa. E aí eu fui questionar as provas. Isso é uma falta grave, evidentemente, é passível de justa causa, entretanto, eu preciso ter provas de que teve esse desvio. Não, porque na contagem dos produtos, ele sai daqui com uma contagem, ele chega no cliente com outra, então, mas eu preciso dessas contagens. Eu não tenho, porque quem contou foi o fulano, não anotou num papel rabiscado, sei lá. Não dava. E aí eu falei, olha, esse caso não dá para dar justa causa porque você não tem prova. Se o cara entrar com a ação trabalhista, ele vai ganhar. E até então eu nunca tinha perdido a ação trabalhista de justa causa. Todas as justas causas que a gente aplicou, a gente manteve, né? Porque tinha as provas. Nesse caso, eu falei, não tem prova. Ele, não, mas eu vou mandar assim mesmo porque eu não vou ficar com ninguém que me rouba. Tá bom, mandou embora, a decisão é dele. E eu já tinha falado, se ele entrar com ação trabalhista, ele vai reverter. Mas batata, ele entrou com ação trabalhista, ele reverteu, por mais que eu tentei fazer recurso, não deu, não tinha prova, gente. Milagre a gente não faz. E aí ele mandou um textão gigante para os sócios do escritório, falando mal de mim, que o que aconteceu, por que a Karina resolveu não atuar da forma que sempre atuou, porque foi o primeiro caso que ele perdeu porque a advogada que não foi boa, que nananã. Aí o sócio veio conversar comigo. O que aconteceu com o fulano? Era um cliente bom também, um cliente que representava, não sei percentuais, porque eu não tinha acesso, mas eu sei que era um bom percentual de faturamento. E aí eu só respondi com aquele e-mail que eu tinha mandado lá, olha, conforme o e-mail anteriormente enviado, já sabíamos do risco, então não houve nenhuma falha técnica, né? É questão realmente de falta de provas. Encaminhei, coloquei um anexo, mas eu só respondi isso. Nunca mais esse ser humano falou mal de mim. E aí a gente ainda continuou, eu advoguei ainda para ele enquanto eu fiquei no escritório, até o final de 2014. E aí nunca mais tive contato, porque eu saí do escritório, ele ficou no escritório, né? Ele tá lá até hoje. Né? Então é uma experiência, assim, que eu nunca trouxe aqui, né, online, num evento, mas eu acho que é super válido trazer, porque essas situações ou te colocam ou te tiram de uma boa roubada. Né? Então, é muito... E nada melhor do que falar com quem tem realmente a prática, né, sobre isso. Tata, a hora voou. Já vai dar 9 horas, sabia? Voou. Até melhorei da minha virose aqui, ó. Ter vindo aqui ainda com a virose. Ter vindo você a virose. As duas aqui, presente. Muito, muito obrigada, assim, por tudo que você trouxe, né? Todos esses ensinamentos, eu acredito que foram muito valiosos, né? Para quem ficou com a gente aqui desde o começo, eu tenho certeza que aprendeu muito. E além, né, de aprender, tem a oportunidade aqui também de estar mais um pouquinho com essa pessoa incrível que você é. Eu agradeço o seu tempo, sua disposição.
E também queria fazer um convite aqui, né, para quem continuou aqui com a gente até agora, para não perder a live de amanhã, que também vai ser muito legal. A gente vai falar sobre o poder das parcerias, né? A gente estava falando aqui agora sobre você não conseguir atuar em todas as áreas e ter parcerias é muito legal. Não perca, amanhã a Janaína vai estar aqui. Almoça com a gente, ela tá até colocando almoça conosco, a gente marcou meio-dia amanhã, porque ela tem um compromisso à noite, não pode. Então, na hora do almoço, você liga lá, assiste a gente enquanto você estiver almoçando, vai ser bem bacana. Eu espero que todos vocês tenham gostado desse bate-papo. E aí eu vejo vocês amanhã, Tata. Obrigada mais uma vez. Você quer se despedir, né? E depois... Imagina. Eu que agradeço você o convite, é um prazer estar aqui com você. E vamos marcar um almoço também, nós duas, né? Agradecer a galera que esteve aqui com a gente. E vamos aí, não perca essa live dela aí das parcerias, porque, gente, ó, quem não faz parceria joga dinheiro, deixa dinheiro na mesa, tá bom? Muito obrigada mesmo a vocês. Beijão enorme. Tchau, tchau.